Graças ao bondoso Deus, Pai seja contigo, que o Senhor te esclareça, te abra os olhos e te dê vida. Amém? Que assim seja ao crer, né? Ele te acrescenta fé. Marcos, capítulo 14. É lindo o que será dito. Da parte do Senhor, né? Só então pode ser lindo. Restavam somente 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes do sacerdote e os mestres da lei buscavam um meio de surpreender Jesus em qualquer erro e assim poder condená-lo à morte. Entretanto, comentavam que não seja durante as festividades, para que o povo não se tumultue. E, estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de certo homem conhecido como Simão o leproso, achegou-se dele uma mulher portando um frasco de alabastro contendo valioso perfume feito de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou todo o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Diante disso, indignaram-se alguns dos presentes e criticavam entre si: para que esse desperdício tão valioso perfume? Um bálsamo como esse poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser doado aos pobres, e a censuravam severamente. Deixai-a em paz, ordenou-lhe Jesus. Por que causais problemas a esta mulher? Ela realizou uma boa ministração para comigo. Quanto aos pobres, sempre o tendes ao vosso lado, e os podeis ajudar todas as vezes que desejais. Todavia, a mim nem sempre me tereis. Veja o que ele disse. Realizou boa ministração para comigo. Percebe-se então que ministrar então não é somente falar, né? Mas também são ações. Isso é ministrar. Também é ministrar. E no começo disse sobre Páscoa, que era sem fermento. A Páscoa é a comemoração de Cristo Jesus, né? E ele o faz que seja sem fermento, ou seja, que o amado que come, né, do corpo dele, do pão de Cristo, que coma algo puro, porque ele é puro. E quem come algo puro não se torna hipócrita. Antes, pelo puro, vive eternamente, porque o puro o torna puro, entende? Ou seja, torna a mente dele pura quando come um pão sem fermento. Quando a própria palavra de Deus cresce na pessoa, ela é vivificada a ponto tal, a maneira tal, que não vai mais errar. Por isso disse a palavra que o Filho de Deus não pode viver pecando, porque é filho de Deus, é nascido de novo. Então, o próprio Deus o transforma e tira a pessoa de viver pecando. É uma transformação, por isso há um caminho e há de chegar à perfeição. Creia no Senhor, porque Ele há de fazer isso em sua vida sim, te transformar a ponto de te deixar perfeito. Mas voltando à mulher que fez aquela ministração, aquela boa ação, né? A mulher fez tudo o que estava ao seu alcance. Derramou o bálsamo sobre mim, disse ele, antecipando a preparação do meu corpo para o sepulcro. Com toda certeza eu vos asseguro, onde quer que o evangelho for pregado, por todo o mundo será também proclamado a obra que esta mulher realizou, e isso para que ela seja sempre lembrada. Veja, se alguém é sempre lembrada, é porque ela é absolvida, é porque ela pode viver eternamente, porque a memória dela também vive. Não é as obras que salvam, mas as obras, elas são agraciadoras, né? Olha, essa mulher foi agraciada nessa obra. Ela recebeu algo muito lindo, né? O nome dela ser mencionado. Então, sim, ela é uma eleita e uma escolhida, e ela foi colocada ali como parte da história do que seria ocorrido, mas foi o próprio Deus vivo que a colocou aquela alma ali ao fazer aquilo, pois o próprio Deus vivo, que é amor, a ministrava também, concedia amor para ela. Lembra que ministração também é a realização de ações. Então Deus ministrava amor para ela, agraciava ela com amor.
e é agraciada para todo sempre, visto que, se o nome dela é lembrado, ela para sempre é salva. E depois disso, Judas Iscariotes, um dos 12, foi encontrar-se com os chefes dos sacerdotes, com o propósito de lhes entregar Jesus. Ao ouvirem a proposta, eles ficaram muito satisfeitos e se comprometeram a lhe pagar algum dinheiro, e por isso ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando tradicionalmente se sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus o consultaram: onde desejais que vamos e façamos os preparativos para ceares a Páscoa? Então ele enviou 2 de seus discípulos, instruindo-lhes: ide à cidade, a certo homem carregando um cântaro de água. Ide à cidade, e certo homem carregando um cântaro de água virá ao vosso encontro. Seguiu e dizei ao proprietário da casa onde ele entrar que o mestre deseja saber: onde está a minha sala de jantar, onde cearei a Páscoa com os meus discípulos? E aquele homem vos mostrará um amplo cenáculo, todo mobiliado e pronto, ali fazei os preparativos. Partiram, pois, os discípulos e chegaram na entrada da cidade, onde encontraram tudo quanto Jesus lhe havia predito, e ali prepararam a Páscoa. Jesus estava adiantado, o tempo dele. Ele, sim, é a palavra de Deus e para isso veio. Ele sabia que aquele homem lá na frente estaria andando e que aquilo aconteceria. Ele é o Senhor do destino também, do tempo, e tudo ele conhece. Conhece o que o coração há de fazer lá na frente, E bom é pedir: Senhor, me livre de errar, protege meus passos, me faz acertar, perdoando os pecados. Não deixe que eu desvie, mas que eu permaneça em Ti, Que assim seja em Tua vida. Que o Senhor conduza os Teus passos, assim como conduziu aqueles homens a prepararem a Páscoa. E que Ele conduza você para que se alimente do pão da vida em Jesus de Nazaré. Ao pôr do sol, chegou Jesus com os seus 12, e quando estavam ceando, reclinados à mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo, me trairá. Eles ficaram consternados e lhe afirmavam: é certo que não serei eu. Mas asseverou-lhe Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo no mesmo prato. O Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe fora jamais haver nascido. E, enquanto ceavam, tomou Jesus um pão e, tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou Jesus um cálice, deu graças e entregou aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou: isto é o meu sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. O pão, Jesus Cristo disse: um pão eu tenho, fazer a vontade daquele que me enviou. O pão de Cristo é se alimentar do próprio Deus vivo, da palavra de Deus, da vida eterna, da luz. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Assim, Jesus Cristo é Deus unigênito, é Deus, é Filho de Deus. Ele é a verdade, a sabedoria. Então, alimentar-se da sabedoria. E aqueles que agradam a Deus, que fazem a vontade de Deus, aumenta o tamanho de luz em si, são nutridos pelo pão da vida, agradam a Deus. E quando agradam a Deus, são agraciados, porque graça é perdão, indulto, é benignidade, é bondade, é misericórdia, Então, é misericórdia para aqueles que já haviam errado, não por aquele que está acertando, mas aquele, então, que vai, se arrepende, esse já está comendo do pão. Ao fazer o que Deus manda, ao arrependimento com atitude, com efeito,
ao dar testemunho da palavra. Porque todo aquele que se arrepende verdadeiramente, o verdadeiro e genuíno arrependimento, ele é agraciado com luz. Não recebe de acordo pelo mal que fez, mas pela misericórdia do Deus vivo que o restaurou. Não provém de você, da tua mão, não provém de vós, é dom de Deus. É pela misericórdia dele. Também foi ele que preparou o pão para você, então foi ele que te preparou se arrepender, estar arrependido, para que coma da refeição. Foi ele que chamou os 12 e deu a vida pelos seus discípulos, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então a memória, né, a alma é que vivifica. Ao alimentar-se a mente de luz, ao estar com a mente iluminada, cada vez conhecer mais a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então cada vez mais ter conhecimento, relacionamento, vida eterna. E isso é ele quem faz a ti. Ele que se apresenta ao homem. Não é o homem que de alguma maneira encontra Deus. Porque Deus está numa altura muito grande. E mesmo que o homem gritasse, berrasse, como Deus? O que moveria a mão de Deus? Foi o próprio Deus que quis se apresentar ao homem, então ele vem até o homem com amor. Não que Deus seja obrigado a se apresentar, mas por amor, porque ele é amor, ele se apresenta aos seus escolhidos, como foi na mesa. Foi a mesa, né? Então Jesus lhes advertiu: todos vós me abandonareis, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Contudo, depois da minha ressurreição, partirei adiante de vós rumo à Galiléia. Pedro exclamou: mesmo que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Replicou-lhe Jesus: com toda certeza te asseguro que ainda hoje, nesta noite, antes que por 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Entretanto, Pedro insistia com eloquência, ainda que seja preciso que eu morra ao teu lado, jamais te negarei. E da mesma maneira responderam todos os demais. Então caminharam para um lugar chamado Getsêmani, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Veja que a Páscoa se dá naquele dia, eles comemoram a Páscoa, logo após vai acontecer o quê? Vão pegar Jesus, né? Jesus que é o Cordeiro imolado. E vai começar a tortura. Pedro, ele pela própria voz íntima, ele quis viver por Cristo. Mas a mente não é forte, bastante capaz por si mesma. É necessário que Deus te fortaleça. Então é necessário que o Senhor te revista, e o Senhor te prepare, e o Senhor te unja, para que assim você então aceite Jesus. Aquilo nos revela que não é pela boca de Pedro, por mais que ele seja um escolhido, não foi por ele querer que ele aceitou Jesus. E ficou muito claro que não foi pela força dele que ele foi com Jesus para a vida eterna, que ele foi a seguir Jesus, que ele se torna discípulo de Jesus, mas antes é pela misericórdia, pelo chamado e pelo Deus ter o escolhido e o revestido. Por isso Deus também o perdoou e não levou em consideração o que ele teria feito depois. Porque Deus é misericordioso e a bondade de Deus dura para todo o sempre. Então, ele disse para aqueles homens, né, sentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande temor e profunda angústia. E compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte. Ficai, pois, aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e, prostrando-se, orava para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis para ti. Todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. É o que Deus quer. Não que Jesus ele quisesse que não acontecesse com ele.
isso aqui é uma oração modelo, porque ele é exemplo, e ele vem para ser exemplo. Ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade, se cumpra em mim o que o Senhor quer que seja feito para a salvação. Aquele discípulo que está andando em fidelidade pode falar isso, né? Seja feita a tua vontade. Jesus é o que anda em perfeição. Então, o que a gente pode pedir é que seja feita a boa e vontade agradável e misericordiosa vontade de Deus em nossa vida, pois Jesus sofre aquele mal para que a vontade de Deus, que é a salvação, venha a ser gerada em tua vida. Então, a gente sabe que Jesus sofre com dor, e ele é o único que suportou e que disse que ia morrer, que isso ia acontecer, isso ia ser assim, assim, e foi e cumpriu. Porque ele é Senhor dos Senhores, ele estava revestido no Espírito Santo. Agora, Pedro, ele não estava revestido no Espírito Santo, entende? Então, se alguém está errando, é porque não está forte ainda. E não que não tenha o Espírito Santo, porque o Espírito estava com Pedro naquela hora, Jesus de Nazaré. Mas ele não estava revestido com os dons do Espírito naquele momento. Então, se algum irmão errar, Deus há de fortificar ele lá na frente, sim, e de operar sinais e maravilhas, mas não serão sinais e maravilhas. Deus o fortalecerá e o colocará na vida eterna pelo nome do Senhor Jesus. Há perdão no sangue do Cordeiro. E para isso ele veio. Ao voltar para seus discípulos, o surpreendeu dormindo e Simão chamou ele a Pedro. Estais dormindo? Não conseguistes vigiar nem por uma hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Pois de um lado o espírito está pronto, mas por outro lado a carne é fraca. E uma vez mais ele se afastou e orou, repetindo as mesmas expressões. Ao regressar novamente o encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados, mas não sabiam como justificar-se. Voltando ainda uma terceira vez, ele lhes admoestou: ainda dormis e descansais? Basta. Eis que a hora é chegada. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, pois, e vamos, eis que chegou aquele que me está traindo. Jesus ainda não havia terminado de falar quando surgiu Judas, um dos 12, e com ele chegou uma multidão armada de espadas e cacetetes, vindo da parte dos chefes dos sacerdotes, mestres da lei e líderes religiosos. Ora, o traidor tinha combinado um sinal com eles. Aquele a quem eu saudar com um beijo é ele. Prendei-o e levai-o sob forte segurança. Então, assim que chegou, dirigiu-se imediatamente para Jesus e saudou: Rabi, e o beijou. Em seguida, os homens agarraram a Jesus e prenderam. Neste momento, um dos que estavam bem próximo puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Exclamou-lhe Jesus: acaso estou liderando alguma rebelião para virdes me prender com espadas e cacetetes? Pois diariamente tenho estado convosco no templo, vos ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. E logo em seguida, todos fugiram e o abandonaram. Certo jovem, vestido apenas de um lençol de linho, estava seguindo Jesus, quando também tentaram prendê-lo. Novamente, as ovelhas abandonaram Jesus, aqueles homens abandonaram Jesus porque o Espírito estava perto, mas eles não estavam dentro do Espírito de Jesus, dentro do Espírito Santo, dentro da palavra. E eles não tiveram a força naquele momento de seguir. Então, se em algum momento você não conseguiu e você saiu do caminho, não fez de acordo com como você esperava, em santidade queria fazer, que naquele momento você não estava fortificado o suficiente, mas o Senhor há de te fortificar e de te restaurar as forças e de te manter firme na obra de salvação. Em um momento fugiu, mas Deus é muito bom e foi ao teu encontro porque Ele é o bom pastor. Como Ele prometeu para aqueles que iria diante deles,
Ele vai adiante de ti, sim. Creia no Senhor, e todos os teus pecados são perdoados. Mas um homem estava nu, né? O que acontece? O nu mostra que não estava revestido de Cristo. Por isso aquelas pessoas fugiram, porque aquele homem estava sem o lençol. É o sinal que vem declarar isso, né? Não estava envolto da santidade, mas quando agora a santidade há de aumentar em ti, quanto mais ela aumentar, mais vai ser a tua vontade para Cristo, para o Espírito Santo, inclinado para a vida eterna. Quanto mais luz, mais presença de Deus, mais dons do Espírito Santo, maior aumenta a vontade de amor, de alegria, de satisfação. Isso agrada a Deus, porque são características do próprio Deus vivo. Então, brotando isso, você há de seguir cada dia mais e agradar cada dia mais. Se agradar, né? Estar feliz, contente em Cristo Jesus e agradando assim a Deus. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro os seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e permaneceu assentado entre os criados, aquecendo-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam buscando denúncias contra Jesus, todavia não conseguiram encontrar nenhuma. Várias pessoas também testemunharam falsamente contra ele, contudo, suas declarações não se mostraram coerentes. Então, outros se levantaram para testemunhar inverdades contra ele. Nós o ouvimos exclamar: eu destruirei esse templo construído por mãos humanas, em 3 dias edificarei outro, não erguido por mãos de homens. Entretanto, nem mesmo quanto a essa acusação, o testemunho deles era congruente. Então, o sumo sacerdote levantou-se diante de todos e interrogou a Jesus: nada contestas a denúncia que esses levantaram contra ti? Ele, contudo, permaneceu em silêncio e nada replicou. Tem uma palavra aqui que disse como mudo, né? Levado ao matadouro, como ovelha. Em Isaías está escrito, Isaías 53. Então se cumpre a profecia. Eu vou declarar em público que eu quero ter essa qualidade de Cristo, eu quero ter não abrir a boca para discussão, para quando alguém me acusar de alguma coisa, calar-me, sabe? Eu necessito dessas qualidades dele brotando em mim. E que assim seja, né? Com todo aquele que crê. Se você crê, é um bom pedido a se fazer a Deus, né? Pai, derrame isso na vida dessa pessoa. Que ela, por mais que seja injusto com ela, que ela fique quieta se necessário, para que acerte. E se for preciso, que ela devolva com bem, para que teu Espírito convença a pessoa a voltar-se para a verdade que Jesus Cristo é bom. Veja, ele permaneceu calado, né? Mas o sumo sacerdote voltou a indagá-lo: és tu o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus asseverou: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e chegando com as nuvens do céu. Diante disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e esbravejou: por que ainda necessitamos de outras testemunhas? Ouviste a blasfêmia? Que vos parece? E todos os julgaram merecedor de pena de morte. E assim alguns começaram a cuspir-lhe e encapuzaram-no, vendando seus olhos e esmurrando, exclamavam: profetiza! E os guardas o levaram debaixo de bofetadas. Contudo, Pedro, na parte de baixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. E vendo a Pedro se aquecendo, fixou bem seus olhos nele e afirmou: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Todavia ele o negou, assegurando: não o conheço, nem ao menos sei do que está falando. Então foi para fora, em direção ao pórtico, e um galo cantou. Quando a criada o viu lá,
começou novamente a falar às pessoas que estavam em derredor. Este é um deles. Porém, uma vez mais ele o negou. E, pouco tempo mais tarde, os que estavam sentados ali perto identificaram Pedro com toda a certeza: tu és um deles, pois és galileu também. Pedro começou a amaldiçoar-se e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Em seguida o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E percebendo o que fizera, caiu em profundo pranto. Que a gente possa ter essa lição aprendida em nós, que não é o nosso falar, o nosso dizer que nos traz salvação, né? Mas é sim a mão do Senhor. Não é a gente falar que vai ser forte, mas Jesus é o forte de Israel e nós dependemos da força dele. Que ele nos fortifique e nos salve. Realmente não foi para lutar pelo nome dele que ele nos trouxe. Ele não te trouxe para lutar pelo nome dele, mas ele é quem vem para defender você. Deus quem defende o próprio nome, entende? E se somos como bons combatentes, você é um bom combatente. Mas quem combate por ti é Deus, então é o Senhor quem faz a obra. Você apenas é um contemplado. E nesse tabernáculo que você está, nesse corpo, você vai sendo agraciado, aprendendo, compreendendo, obedecendo, e o Espírito Santo te enriquecendo. Jesus te servindo com os dons do Espírito, com o verdadeiro alimento, com a verdadeira sabedoria e com o verdadeiro amor. O Senhor é Deus na tua vida. E Ele vem para buscar o que se havia perdido. Jesus de Nazaré, Ele é o forte, é Ele quem te defende. Graças a Deus. Amém.